Fecha os olhos por um segundo. Agora imagina que toda a tua história foi roubada, que disseram ao mundo que os teus antepassados não eram capazes, que precisaram inventar deuses do espaço só para não dizer o teu nome. Quando falamos do Egito Antigo, não estamos falando apenas de pirâmides, estamos falando de poder, ciência, espiritualidade, matemática, medicina e pele negra. Mas por que razão isso incomoda tanto? Por que razão, durante séculos, tentaram pintar o Egito de outra cor? Por que quebraram os narizes das estátuas? E por que ainda hoje dizem que foram extraterrestres que construíram as pirâmides? Hoje, não vamos contar uma história bonita. Vamos contar a história verdadeira. Este vídeo não é só para africanos, é para quem ama a verdade. É para crianças que cresceram a pensar que os seus antepassados eram apenas escravizados. É para adultos que nunca foram ensinados a ter orgulho da sua origem, porque ninguém rouba um passado sem tentar controlar o futuro. Antes de continuarmos, se este tipo de conteúdo fala contigo, inscreve-te no canal e ativa as notificações. Aqui a história não vem filtrada. Agora, vamos ao princípio. O Egito não surgiu na Europa, não surgiu no Médio Oriente. O Egito nasceu em África, no coração do continente negro, às margens do Nilo. Os próprios egípcios chamavam a sua terra de Kemet, e Kemet significa literalmente a Terra Negra. E não era só por causa do solo fértil, era identidade, era povo, era origem. Nas pinturas dos templos, nos papiros, nos túmulos, pele castanha escura a negra, narizes largos, lábios cheios, cabelos crespos ou entranhados. Não são interpretações modernas, são autorretratos feitos por eles mesmos. Eles sabiam quem eram. O problema é que outros não aceitaram isso. O Egito bíblico é o mesmo Egito africano. Moisés foi criado na corte de um faraó africano. José governou ao lado de faraós africanos. Os hebreus viveram entre povos negros do Nilo. A Bíblia nunca descreve o Egito como europeu. Isso foi uma reinterpretação posterior, feita por quem reescreveu a história com pincel branco. E agora presta atenção nisto. Já reparou que muitas estátuas egípcias não têm nariz? Isso não é acidente, não é erosão natural. Foi quebra intencional. Mas por quê? Porque o nariz largo era um dos principais marcadores africanos. Quebrar o nariz era uma forma simbólica de desafricanizar a imagem, de apagar o rosto negro da história. E se isso já é chocante, espera até percebermos quem fez isso, quando e por quê. E mais ainda, por que razão quando um povo negro constrói algo impossível? A explicação nunca é genialidade, mas sim alienígenas. Na próxima parte vamos falar sobre a destruição simbólica das estátuas, o racismo histórico na arqueologia e o mito dos extraterrestres nas pirâmides, porque a verdade é mais poderosa do que qualquer ficção. Olha bem para as estátuas do Egito Antigo. Não olhes rápido. Olha com atenção. Quantas estão sem nariz? Quantas perderam exatamente a parte mais marcante do rosto africano? Isto não foi o tempo. Isto não foi o vento do deserto. Foi mão humana. Quando exércitos invasores chegaram ao Egito, persas, romanos, depois europeus, eles não vieram só para conquistar terras. Vieram para dominar a memória. Porque quem controla a imagem do passado, controla a mente do futuro. Na África Antiga, acreditava-se que a estátua guardava o espírito. Destruir o nariz era retirar o sopro de vida, era matar simbolicamente aquele rei, aquele deus, aquela linhagem. Mas havia algo ainda mais profundo. Nariz largo, lábios grossos, traços africanos. Quebrar o nariz era apagar a negritude. Era dizer ao mundo em silêncio, isto não foi feito por eles. Durante séculos, quem estudou o Egito não foram africanos, foram europeus, muitos deles racistas assumidos. Homens que escreviam livros dizendo que o negro era inferior, mas que estavam diante das maiores obras da humanidade feitas em África. E isso criava um problema, porque se os egípcios eram negros, então toda a mentira da inferioridade caía por terra. Então o que fizeram? Reinterpretaram tudo. Recoloriram murais, ignoraram textos, mudaram descrições. A história não foi apenas estudada, ela foi editada.
Agora entra a parte mais absurda e, ao mesmo tempo, a mais reveladora. Quando alguém pergunta como foi possível construir as pirâmides, a resposta muitas vezes não é inteligência, organização, engenharia, ciência africana. A resposta é extraterrestres. Pensa nisso. É mais fácil para algumas pessoas acreditar que seres de outro planeta vieram à Terra do que aceitar que africanos negros foram gênios. Isso não é coincidência. Isso é racismo disfarçado de mistério. As pirâmides não são milagre. Elas são resultado de matemática avançada, astronomia precisa, planejamento estatal, trabalho especializado, conhecimento transmitido por gerações. Os egípcios conheciam as estrelas, alinhavam monumentos com constelações, calculavam pesos, ângulos, forças. Isso não é magia. Isso é ciência africana antiga. Mas como isso não encaixava na narrativa colonial, inventaram outra história. Agora deixa-me falar contigo de coração para coração. Quantas crianças negras cresceram a pensar que os seus antepassados não criaram nada, que não construíram nada grandioso, que só aparecem na história como escravos? Isso não foi acidente, foi projeto, porque um povo que não conhece sua grandeza aceita qualquer humilhação. O Egito nunca deixou de ser África. Quem tentou afastá-lo do continente foram mapas mentais, não geográficos. A cultura, os símbolos, os deuses, a espiritualidade, tudo liga o Egito à Núbia, à Etiópia, ao Sudão, à África profunda. O Nilo não separa, o Nilo conecta. Mas ainda há algo mais forte, algo que raramente é ensinado. Na próxima parte, vamos ouvir a voz dos próprios egípcios. Vamos falar de Kemet, da identidade negra e do que tudo isso significa para nós hoje. Porque recuperar a história não é olhar para trás, é endireitar a coluna no presente. Agora, vamos fazer algo raro. Vamos ouvir os próprios egípcios antigos. Eles não precisavam que ninguém os definisse. Eles escreveram, eles pintaram, eles deixaram claro quem eram. A palavra Kemet, como já dissemos, significa terra negra. E a palavra Kemil era usada para se referirem a si mesmos, o povo negro. Em contraste, chamavam outras terras de Deshet, as terras claras, áridas, estrangeiras. Isto não é interpretação moderna. Está gravado em pedra, está escrito em papiro. Nas paredes dos templos, os egípcios pintaram a si mesmos com pele escura. Não porque não sabiam pintar claro, mas porque sabiam exatamente quem eram. Eles diferenciavam povos. Núbios, pele muito escura, egípcios, pele castanha a negra, asiáticos, pele mais clara, europeus antigos, ainda mais claros. Isto mostra consciência étnica, não confusão. A tentativa de clarear o Egito veio depois, muito depois. Pouco se fala, mas existiram faraós vindos diretamente da Núbia, reis africanos negros que governaram todo o Egito. A chamada 25ª dinastia, conhecida como a dinastia Cuxita. Faraós como Piê, Taharka e Shabaka. Eles não foram invasores, eles foram restauradores das tradições africanas do Egito. Mas adivinha, nos livros escolares eles quase não aparecem. Por quê? Porque a negritude no poder sempre assustou. O Egito não era um milagre solitário, ele fazia parte de um ecossistema africano de civilizações. Núbia, Cuxi, Aksum, Cartago. Troca de conhecimento, comércio, espiritualidade, ciência. A África sempre foi berço, não periferia. Tudo. Porque quando alguém diz que o negro não tem história, não está falando do passado, está tentando moldar o futuro. Quando uma criança negra aprende que reis, engenheiros, astrônomos e médicos tinham o mesmo tom de pele que ela, algo muda por dentro. A postura muda, o olhar muda. O sonho muda. Este vídeo não é sobre ódio, não é sobre atacar ninguém. É sobre cura. Cura de séculos de apagamento. Cura de mentiras repetidas tantas vezes que pareceram verdade. Conhecer a história africana é lembrar ao mundo e a nós mesmos que nunca fomos pequenos.
Mas ainda falta a parte mais profunda de todas, a espiritualidade, os símbolos e a razão pela qual o Egito continua a incomodar até hoje. Na próxima parte, vamos falar sobre os deuses africanos do Egito, a ligação espiritual com a África profunda e por que essa herança ainda assusta o mundo moderno. Porque o Egito não é só passado, é memória viva. Quando se fala do Egito Antigo, muita gente vê apenas pirâmides. Mas o Egito não era feito só de pedra, era feito de espírito. Cada templo era um portal. Cada símbolo tinha um significado profundo. Nada era decorativo. Tudo era conhecimento codificado. E esse conhecimento nasceu em África. Olha para os deuses egípcios: Osíris, Ísis, Horus, Anubis, Amon. Pele escura, narizes largos, lábios cheios, cabelos entrançados, coroas africanas. Eles não eram imaginados como seres distantes, eram reflexos do próprio povo. Porque no Egito Antigo, o divino não estava separado do humano, o sagrado habitava no corpo negro. A serpente, tão temida em outras culturas, no Egito representava sabedoria, regeneração e poder espiritual. O conhecimento não era pecado, era caminho. A vida não acabava na morte, ela continuava. E isso assustava, porque um povo que não teme a morte não pode ser facilmente dominado. Quando novas religiões e impérios chegaram, não bastava conquistar a terra, era preciso destruir o espírito. Templos foram fechados, símbolos foram demonizados, deuses africanos foram chamados de falsos, pagãos, malignos. Não porque eram maus, mas porque eram poderosos e porque vinham de um povo negro consciente de sua ligação com o universo. A espiritualidade egípcia não estava isolada. Ela dialogava com as tradições da Núbia, os rituais do Sahel, as cosmologias da África Central e Ocidental. O conceito de ancestralidade, o respeito pelos mais velhos, a ligação com a natureza, tudo isso ainda vive em África hoje. O Egito nunca morreu, ele ecoou. Porque o Egito prova algo que tentaram negar, que a África não começou com a escravidão, que o negro não começou no sofrimento, que antes das correntes havia coroas. E isso quebra narrativas, isso desmonta mentiras confortáveis. Não é para usar contra ninguém, é para levantar quem foi ensinado a olhar para baixo. É para ensinar às crianças que elas vêm de reis, rainhas, sábios e construtores do mundo. É para lembrar aos adultos que nunca foi falta de capacidade, foi falta de reconhecimento. Agora estamos quase no fim. Já vimos quem eram os egípcios, por que tentaram apagar seus rostos, por que inventaram extraterrestres e por que a espiritualidade africana foi atacada. Na última parte, vamos fechar este ciclo. Vamos falar diretamente contigo sobre identidade, futuro e reconciliação com a própria história. Porque conhecer o Egito é reconhecer-se a si mesmo. Agora, deixa-me falar contigo. Não como historiador, não como narrador, mas como alguém que também precisou reaprender quem é. Durante muito tempo, disseram-nos que o nosso valor começou na dor, que a nossa história começou nas correntes, que antes disso havia silêncio. Mas o Egito nunca esteve em silêncio, ele sempre falou, só não quiseram ouvir. Não foram só pirâmides, não foram só estátuas, não foram só narizes quebrados. Tentaram roubar a referência, porque quando um povo perde a referência, ele começa a duvidar de si mesmo. E um povo que duvida de si é mais fácil de dominar. Talvez estejas vendo isto sozinho, talvez nunca tenhas ouvido ninguém dizer isto em voz alta, mas deixe esta verdade entrar devagar. Os teus antepassados não eram inferiores. Eles não precisaram de extraterrestres. Eles eram cientistas, arquitetos, astrônomos, líderes espirituais. E a prova está em África, está no Egito, está em Kemet. Impérios caíram, narrativas mudaram,
Mentiras foram repetidas, mas as pirâmides continuam ali, firmes, silenciosas, esperando que alguém as olhe sem preconceito. Elas não gritam, elas testemunham. Este vídeo não é para criar divisão, é para criar equilíbrio. A verdade não precisa humilhar ninguém, ela só precisa existir. E quando a verdade existe, cada povo pode caminhar com dignidade. Quando uma criança negra aprende que vem de reis, ela não cresce arrogante, ela cresce segura. Quando um adulto reconcilia-se com sua história, ele não vive no passado, ele constrói melhor o futuro. Se este vídeo tocou algo em ti, não guarde só para ti. Partilha, conversa, ensina. E se ainda não estás inscrito no canal, faça isso agora. Aqui, a história é contada com verdade, respeito e raiz africana. O Egito nunca precisou ser explicado por outros. Ele sempre soube quem era. Talvez agora sejamos nós a lembrar.